Quando a gente fala com relação à êmese, o processo de êmese, ele apresenta particularidades. A gente conversou sobre regurgitação na parte da aula que falamos sobre doença do refluxo gastroesofágico. A êmese, ela pode ser semelhante em algumas características fisiológicas à regurgitação. Mas qual é a diferença fundamental? O processo de êmese, eu tenho alterações, contrações da musculatura diafragmática, aumento da pressão intraabdominal, contração intercostal dos músculos da cavidade torácica, contração do antro gástrico, relaxamento do fundo, do corpo gástrico, relaxamento esofágico, fechamento da glote, e aí sim o organismo consegue expulsar o conteúdo do interior do trato gastrointestinal para o meio externo. Então vejam, eu tenho alterações fisiológicas que eu não vou ter quando eu observo um quadro de regurgitação por doença do refluxo gastroesofágico, ou simplesmente por refluxo gastroesofágico. Então, há diferenças nisso. A êmese, ela tem diversas causas, ela pode ser... a gente conversa muito quando toca no assunto dos fármacos que vão atuar no tratamento da êmese, na êmese originada por fármacos. Então, diversos fármacos podem originar quadros de êmese. Os que mais são destacados são os fármacos utilizados como quimioterápicos para o câncer, para os diferentes tipos de câncer. E aí nós temos uma lista muito grande e classificamos esses quimioterápicos em baixo risco, risco intermediário, alto risco e muito alto risco, ou risco muito elevado para o desenvolvimento de êmese. E a gente já vai conversar especificamente sobre o tratamento desse tipo de quadro, dessa êmese. A gente pode ter êmese ainda por diversas desordens sistêmicas, por infecções, pela gravidez, por disfunções vestibulares associadas à cinetose, que é a náusea em relação ao movimento, né? O quadro clássico do movimento em alto mar, tá? A peritonite, desordens hepatobiliares, náuseas e êmese por processo pós-operatório, tá certo? Alguns fármacos, como por exemplo anestésicos voláteis, óxido nitroso, são mais propensos a ocasionarem êmese pós-operatório, em decorrência do efeito do anestésico. Por isso é preferido até, se possível, for o uso de, por exemplo, propofol, que tem menor probabilidade de originar essa êmese pós-operatória. Obstrução gastrointestinal, desmotilidade associada com infecções. Então, esses processos podem e vão originar alterações fisiológicas com decorrência da êmese, do quadro de êmese. Tá? Quando a gente fala da êmese por quimioterápicos, os quimioterápicos, como eu falei, eles podem ser classificados, dependendo do risco deles, em pequeno risco, baixo risco, moderado e alto. Então, os diferentes tipos de fármacos utilizados, aqui por via intravenosa, tá certo? E a gente também encontra esses fármacos por via oral, também uma classificação risco baixo, risco mínimo e moderado, com relação agora à classificação por via oral. O importante é o seguinte, para o tratamento da êmese ocasionada pelos quimioterápicos, por exemplo, de alto risco, como a carmostina, a cisplatina, a terapia para esse tipo de êmese se encontra no uso de antagonista serotoninérgico 3, por exemplo, ondansetron, palocentrona, dexametasona e um antagonista de neurocinina 1, que é o apreptanto. Então, costuma-se conjugar, fazer essa terapia tríplice com antagonista serotoninérgico 3, dexametasona e apreptanto. Para os quadros de uso de quimioterápicos de baixo risco, de moderado risco para desenvolvimento de êmese, por exemplo, a carboplastina, é indicado para esse tratamento o uso de antagonista serotoninérgico 3 e dexametasona. E para os quadros de baixo risco, ou risco muito reduzido, não se faz uso de farmacologia, a princípio, tá? A princípio não se faz uso de nenhum desses fármacos, ok? E da onde partem essas referências que vão desaguar, que são nervo vago, frênico, ambíguo, que vão gerar essas alterações fisiológicas para
possibilitar a ocorrência da êmese, mas da onde parte a informação, a aferência? Da onde surge a informação do organismo para gerar o processo, alteração fisiológica, e com isso gerar o processo da êmese? Parte da região conhecida, uma região localizada no bulbo, tá certo? Que é o centro do vômito, aqui desenhado em formato de gota, em azul, que é o centro do vômito, é localizado na formação reticular do bulbo e está intrinsecamente associado com essa área menor em rosa, que é conhecida como a zona de gatilho, que é uma região localizada, essa região chama-se área póstrema, que fica abaixo aqui, desenhadinho, o quarto ventrículo. Então, a zona de gatilho associada à parede do quarto ventrículo tem interações, tem neurônios que vão direto para a zona, para o centro do vômito, e daqui vai haver a eferência através do nervo vago, através do nervo frênico, ambíguo, para gerar as alterações fisiológicas. Essa região do centro do vômito, ela recebe, então, portanto, inputs neuronais da zona de gatilho, e a zona de gatilho recebe, consegue gerar esses inputs, porque lá é uma região rica em determinado tipo de receptores. Receptor estaminérgico 1, receptor muscarínico, receptor de nerocinina, NK, receptores serotoninérgicos 3. Olha por que é importante com os quimioterápicos o uso de antagonistas serotoninérgicos 3. Porque você consegue bloquear no sistema nervoso entérico e a aferência nessa região da zona de gatilho e o centro do vômito. Ainda, essa região, então, recebe, portanto, essa aferência dos neurônios da zona de gatilho, quimiorreceptor, ainda tem os dopaminérgicos 2 associados aí. Ainda há, chegando no centro do vômito, a aferência via aparelho vestibular, que vão estar envolvidos com os episódios da cinetose, que são os enjoos de movimento, e no aparelho vestibular eu tenho um grande número de receptores estaminérgicos 1 e muscarínicos 1. Por isso que os antihistamínicos de primeira geração, que são os que têm maior lipossolubilidade, penetram mais no sistema nervoso central, eles podem ser utilizados, por exemplo, como o Dramin, como antieméticos, no caso de êmese provocada por alteração de movimento, tá certo? Por quê? Porque vão atuar no aparelho vestibular, vão bloquear H1 aqui. Com isso eu não tenho a eferência chegando no centro do vômito e não vou gerar o processo de êmese. Ainda pode haver e vai haver a comunicação, a chegada dessa aferência ao centro do vômito via sistema nervoso central, tá? Então, a vertigem pode estar associada com esse processo de êmese. Outra coisa, por que é importante isso aqui? Em indivíduos que fazem a quimioterapia, eles podem antecipar o vômito, antecipar a êmese. Como? Só pelo deslocamento ao local onde é feita a quimioterapia, para deslocamento, para presença de características daquele local, então iluminação, a presença da equipe de saúde. Só por ter essa presença, essas características ambientais, o indivíduo pode inconscientemente fazer memória daquele vômito que foi ocasionado naquela situação e, com isso, antecipar para a próxima vez, a próxima sessão de quimioterapia, ele pode antecipar o vômito e, com isso, vai receber aferências centrais. Ainda em infecções, nas meningites, podem e vão gerar eferências no centro do vômito. E com relação ao trato gastrointestinal, aquilo que a gente viu quando conversou da fisiologia, rapidamente, da fisiologia gastrointestinal. Por exemplo, os enterócitos produzem 90% da serotonina do organismo. E essa serotonina faz a aferência ao centro do vômito via nervo vago, por exemplo, está aqui o 10º par de nervo craniano, por receptores serotoninérgicos 3, 5-HT3. Então, veja, você pode, usando o antagonista 5-HT3, bloquear essa aferência do trato gastrointestinal e bloquear a aferência da zona de quimiorreceptora de gatilho. Tá certo? E aí, onde vão atuar esses fármacos? Eles vão atuar justamente sobre esses receptores, bloqueando esses receptores e impedindo com isso
que eu tenha ativação desse centro emético, centro do vômito, e com isso eu não tenho aquelas alterações fisiológicas musculares que a gente conversou, alterações de pressão intraabdominal e todos aqueles processos que a gente conversou da fisiologia. Desses fármacos antieméticos, os derivados anticolinérgicos, derivados da escopolamina, o mais comum é o Buscopan. O Buscopan, ele é um antiespasmódico. Ele é muito utilizado, por exemplo, pelas meninas quando tem um quadro de desconforto no processo menstrual, por exemplo. Ou mesmo na população em geral, quando tem um desconforto gastrointestinal, faz uso de Buscopan porque ele diminui a contratilidade do músculo liso gastrointestinal, do músculo liso uterino. Então, o Buscopan é interessante. O Buscopan vai entrar como antiemético porque ele bloqueia receptores, no caso, ele é um derivado da escopolamina. Então, ele bloqueia os receptores M1. Aonde? No aparelho vestibular, então ele é importante para a êmese por cinetose, pelo movimento, e vai também ter o bloqueio do receptor M1 na região quimiorreceptora, comunicando-se com o centro do vômito, na zona de gatilho. Tá? Com relação aos antihistamínicos, como eu comentei, os antihistamínicos de primeira geração eles têm maior lipossolubilidade, então eles conseguem penetrar facilmente a barreira hematocefálica e com isso vão atuar sobre os receptores estaminérgicos 1 centrais e aí eles conseguem bloquear no centro do vômito, no aparelho vestibular, vão ser importantes na êmese por movimento, né, ocasionada pela cinetose, e também vão atuar na zona de gatilho, bloqueando os receptores H1, então são importantes, tá, na êmese. Com relação aos antidopaminérgicos, aos bloqueadores dopaminérgicos 2, a gente conversou na procinesia. Eles vão ter mais efetividade com relação ao uso contra a êmese, o principal uso deles, que é o Plasil e os derivados. Eles vão bloquear receptores dopaminérgicos 2 na zona de gatilho e também na periferia, mas o efeito principal aqui é na zona de gatilho. Bloqueou receptores D2 na zona de gatilho, reduz a ativação do centro do vômito, com isso diminui a êmese. Tá? O grande problema deles é o que a gente conversou, são os efeitos extrapiramidais deles. Tá? O principal grupo, a primeira linha de tratamento da êmese, são os antisserotoninérgicos, os bloqueadores 5-HT3 de serotonina. São os derivados da ondansetrona. Tá? Esses são o grupo de primeira linha. Eles são mais caros. O Vonal Flash, eles são mais caros que o Plasil, por exemplo. O Plasil custa R$3, R$4 a caixa. O Vonal Flash vai custar 30 e pouco, R$40. Então, dificilmente você vai ver uso no Sistema Único de Saúde, mas eles são a primeira linha, principalmente, como a gente conversou, na êmese por quimioterápicos. Tá? Porque vão bloquear receptores 3 no sistema nervoso entérico, vão bloquear receptores 3 de serotonina na zona de gatilho do vômito. Então, são excelentes para tratar esse tipo de situação. Com relação aos antagonistas de neurocinína, o apreptanto, como já comentado, ele vai entrar em associação com a dexametasona e com os antagonistas 5-HT3, principalmente na êmese por quimioterápicos que têm alta incidência, alto risco de ocasionar êmese. Tá certo? E ainda há os derivados do tetraidrocannabinol, canabidiol e outros. Porque há receptores CB1 na zona quimiorreceptora. E os agonistas CB1, os agonistas dos receptores canabinoides do tipo 1, eles tendem a, por vias ainda não muito esclarecidas, a reduzir os processos de êmese. Então, o destaque da classe são os antagonistas 5-HT3, os derivados da ondansetrona, que foi o primeiro. A palonocentrona é um dos mais novos e que tem maior meia-vida, então um dos mais indicados para ser utilizado, né? Eles têm indicações para diversas formas que vão originar a êmese, mesmo pós-operatório, mas como quimioterapia, contra a êmese por quimioterapia, eles são de primeira linha, tá certo? Com relação aos antagonistas dopaminérgicos 2, a gente comentou os derivados do Plasil, do Digesan, né, que é a bromoprida. Eles são eficazes, mas têm um sério efeito adverso, são os sintomas extrapiramidais. Eles vão atuar no sistema extrapiramidal, que é o sistema responsável por controlar os movimentos
as contrações musculares involuntárias. Então, você perde esse ajuste fino, logicamente, você vai fazer quadros característicos ao Parkinson. Então, eles são, e fora outras características que eles podem alterar, mesolímbico, mesocorticais, de comportamento, então, eles têm efeitos adversos muito mais graves do que, por exemplo, os antagonistas serotoninérgicos 3, que são bem tolerados.